Olá, olá pessoal, meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial da Unifev de Votuporanga e esse é o seu canal do Tabelião. Hoje nós falaremos sobre um ponto específico da classificação das sociedades empresárias. Nós falaremos do tópico específico da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Se você não sabe o que é responsabilidade subsidiária dos sócios, responsabilidade solidária e também desconsideração da personalidade jurídica e quando isso se aplica no direito societário, fique conosco. Na aula passada, nós fizemos a introdução ao direito societário e encerramos a aula tratando da classificação das sociedades empresárias. Nós diferenciamos sociedades pluripessoais de sociedades unipessoais, sociedades de capital, de pessoas, sociedades contratuais e institucionais, bem como a classificação das sociedades limitadas, ilimitadas e mistas. E eu resolvi aprofundar o estudo desta classificação que eu acabei de dizer quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, que são limitadas, ilimitadas ou mistas, em razão da sua complexidade e em razão da sua importância em todo o curso de direito societário. Então vamos lá. Quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, nós temos que as sociedades são limitadas, ilimitadas ou mistas. Então, vamos entender, vamos tentar compreender o que quer dizer essa nomenclatura quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Ora, que responsabilidade têm os sócios pelas obrigações assumidas pela sociedade empresária? A priori, nenhuma. A responsabilidade de tudo que se assume em termos de compromissos da própria sociedade é o patrimônio dela que deve suportar. Então, as ações que são propostas, quem demanda e é demandado, quem contrata e é contratado, é a própria sociedade empresária. Mas, quando se esgota o patrimônio da sociedade empresária, é que vem à tona esta pergunta: qual que é a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais? Então, nós temos aí esta classificação de limitada, ilimitada ou mista. Antes de falarmos propriamente do que vem a ser a responsabilidade dos sócios aí, nesse contexto que eu acabei de dizer, o que fica claro é que, primeiro, o credor deve sempre buscar o patrimônio da sociedade empresária, porque foi com ela que houve o contrato, foi com ela que houve o surgimento da obrigação civil que foi assumida, que foi proclamada. Então, nesse contexto, o credor deve postular em face do patrimônio da sociedade empresária, e isso nós dizemos tecnicamente de responsabilidade subsidiária dos sócios. O artigo 1024 do Código Civil vai dizer que o credor deve executar primeiro o patrimônio da sociedade empresária e somente num segundo momento é que se aventa a possibilidade de se avançar sobre o patrimônio pessoal dos sócios. Então nós temos responsabilidade subsidiária, que também tem como sinônimo o termo benefício de ordem. Benefício para quem? Para o sócio. Se ele for demandado em seu patrimônio pessoal, ele fala: olha, eu tenho benefício de ordem. Primeiro o patrimônio da sociedade empresária, depois o meu particular. Se você, credor, encontrar patrimônio lá no patrimônio da sociedade empresária, esgota-se a jurisdição ali. O patrimônio pessoal do sócio fica resguardado. Então, esse benefício de ordem que eu estou dizendo agora é um incentivo ao empreendedorismo que eu acabei de mencionar. Porque o sócio, se for demandado, ele pode dizer sempre: primeiro lá no patrimônio da sociedade empresária e depois o meu. E com isso se esgota ali a jurisdição no sentido da execução por parte promovida pelo credor. E o patrimônio pessoal do sócio fica resguardado. Afinal de contas, ninguém quer ficar desguarnecido naquilo que é próximo, no seu lar, para a proteção de sua família. Esse, então, portanto, é um incentivo ao empreendedorismo.
Então, vamos imaginar o contexto mais avançado. Então, o credor propôs a ação contra a sociedade empresária e ali ele encontrou patrimônio, esgotou a jurisdição, acabou a conversa. O patrimônio da sociedade é que ficou desfalcado. Mas vamos imaginar que o credor não encontrou todo o patrimônio que ele queria, não existia patrimônio suficiente no caixa da sociedade empresária. Vamos imaginar que seja uma execução de R$10.000. E aí, faça a pergunta. Os sócios têm responsabilidade neste caso? A princípio, não. Então vamos lá, vamos com calma. Mas, se for uma sociedade de responsabilidade ilimitada, e aí o próprio sócio vai ter escolhido o tipo societário, que é o único em nosso ordenamento jurídico que permite esse tipo de responsabilidade ilimitada, que é a sociedade, guardem bem esse nome, em nome coletivo. Quando o sócio ele vai montar a sociedade, ele escolhe a sociedade em nome coletivo. Por isso que ela praticamente não existe, não tem conhecimento, pelo menos, que exista uma sociedade em nome coletivo funcionando na prática no Brasil. Mas, por hipótese, nós temos que estudá-la, nós temos que entendê-la. Então, se há uma sociedade em nome coletivo, o credor executa o patrimônio da sociedade, não encontra nada, ele pode avançar sobre o patrimônio do sócio de maneira ilimitada. Por isso se diz sociedade de responsabilidade ilimitada, sociedade em nome coletivo. Mas existem outros dois tipos societários que podem permitir ali responsabilidade mista entre os sócios. E existem sócios que tenham responsabilidade limitada e, ao mesmo tempo, no mesmo quadro societário, sócios com responsabilidade ilimitada, que são as comanditas. Comandita simples e comandita por ações. Nas comanditas, existem sócios comanditários e os sócios comanditados. Os sócios comanditados eu chamo de otários. Por quê? Eles escolhem responder ilimitadamente. E os sócios comanditários não são otários. E aí eles não respondem ilimitadamente, apenas limitadamente. Então, quando se propõe uma ação, um credor propõe uma ação contra a sociedade em comandita, simples ou por ações, e não encontra patrimônio ali, pode avançar sobre o patrimônio dos sócios. Os comanditários com um limite e nos comanditados sem limite, porque eles têm responsabilidade ilimitada. Tá, vamos agora, prestem bem atenção, que é o que interessa agora. Se as sociedades tiverem sócios de responsabilidade limitada, que é o caso da limitada, né? Além de classificação, ela também tipo societário, e da SA. Nesses dois casos, os sócios respondem limitadamente. No caso da LTDA, no tipo LTDA, os sócios respondem com o seu patrimônio pessoal até o limite do capital subscrito e não integralizado. E você lembra bem, na aula passada, você se lembra bem, eu disse que subscrição é compromisso, integralização é cumprimento do compromisso. Então, no nosso exemplo lá da aula passada, eu e Rafael, eu me comprometi com 10 mil e o Rafael se comprometeu com 10 mil. Se eu subscrevi 10 mil, eu tenho que tirar do meu bolso e depositar na conta da empresa o valor correspondente a 10 mil reais. Se eu subscrevo e não integralizo 10 mil, o credor, quando propõe a ação contra a empresa e não encontra patrimônio, ele pode avançar sobre o meu patrimônio pessoal até o limite de 10 mil reais. E o pior, se nós estivermos falando de uma sociedade com vários sócios, vamos imaginar que nesse exemplo aí, eu não integralizei, tem o Rafael, que é o exemplo nosso aqui hipotético, que ele integralizou em 10 mil reais, e também um terceiro, o Thiago, também se comprometeu com 10 mil reais e, enfim, ele colocou lá. Então, nós temos um capital social de 30 mil reais, eu não integralizei, Rafael integralizou e Thiago integralizou. Todos os três sócios se comprometem pelo valor que eu me comprometi e não integralizei. Portanto, o que pode acontecer em tese?
o credor postula a ação contra a empresa, não encontra patrimônio suficiente e pode entrar no patrimônio pessoal dos sócios pelo capital subscrito e não integralizado. Ou seja, R$10.000 em face de mim e em face dos outros 2 sócios. No nosso caso, Rafael e Tiago. Então nós temos aqui que na sociedade do tipo limitada existe responsabilidade solidária entre os sócios. O credor pode escolher entre executar o Breno apenas e tão somente, o Breno e o Rafael, o Breno, o Rafael e o Tiago, porque o conceito de solidariedade é aquela possibilidade de executar alguns ou todos. Esta é a grande peculiaridade das sociedades limitadas. Vejam só, é possível, e muita atenção neste ponto da matéria, que se constitua lá, é muito comum, tenha lá um sócio que entra para compor uma sociedade limitada com 1% e ele se comprometa a pagar R$1. Ora, R$1 é fácil de pagar. E os outros 90, por exemplo, um capital social de 30 mil, um entra com R$1, capital social restante é R$29.999 para fulano de tal, lá o Rafael. Se o Rafael não integralizou, esse sócio de 1% pode ser responsabilizado pelos R$29.999, porque existe a regra da solidariedade que eu acabei de mencionar. Uma observação importante é que na sociedade limitada, essa regra é também válida pelo capital subscrito e não integralizado, mas não existe responsabilidade solidária. Então fiquem muito atentos com relação a esse quesito. Tá bom. Mas e se tiver integralizado? Aí não há o que o credor fazer. Ele postula a ação contra a sociedade empresária, não encontra patrimônio e fica chupando o dedo. Ele que tivesse tomado uma atitude mais cautelosa e exigido da sociedade empresária uma caução, uma hipoteca, uma garantia qualquer para se ver suprido na sua necessidade creditícia em caso de inadimplemento da sociedade empresária. Tá bom, mas ficamos por aí. Olha, existe a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas e tão somente em caráter excepcional. Nós vimos que no artigo 50 e agora, atualizado com a Lei de Liberdade Econômica, nós temos um endurecimento do que possa ocorrer em termos de desconsideração da personalidade jurídica. Este instituto de origem norte-americana, hoje inserido no Brasil, eminentemente no artigo 50, ele exige pela teoria maior, e nós chamamos de teoria maior porque são mais requisitos, que em caso de abuso na utilização da personalidade jurídica, por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, haja a possibilidade de que, mesmo integralizado todo o capital social, o juiz, numa questão, num ponto determinado, numa situação específica e a pedido da parte ou do Ministério Público, então leiam com cuidado o artigo 50, será possível a quebra da personalidade jurídica para avançar sobre o patrimônio pessoal dos sócios. Mas lembrando que se trata de uma postulação em caráter excepcional e somente para casos civis e empresariais, porque nós temos outros dispositivos legais em nosso ordenamento jurídico que permitem a desconsideração da personalidade jurídica de uma maneira mais fácil, como é o caso da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Prevista eminentemente, foi o primeiro dispositivo legal criado no nosso ordenamento jurídico com a criação, o surgimento do CDC, o artigo 28. Basta comprovar que há inadimplemento do empresário para que haja a desconsideração da personalidade jurídica. E com ele veio também a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98,
E também o CTN permitiu a quebra da personalidade jurídica nos casos de insolvência. Então a teoria menor, ela exige apenas a insolvência, ela é mais fácil de ser aplicada e por esse motivo ela é feita em caráter excepcionalíssimo. Quando há relação de consumo, quando há crime ambiental ou ainda quando há má gestão na aplicação e pagamento dos tributos, com fraude, com dolo. Então, fiquem muito atentos com relação a isso. E a terceira forma de desconsideração da personalidade jurídica, também positivada em nosso ordenamento jurídico, no artigo 50, parágrafo 3º, é a desconsideração inversa. Quando o sócio, para esconder patrimônio, não tira do patrimônio pessoal e coloca na empresa. Por que ela é inversa? Porque o comum é tirar da empresa e colocar no patrimônio pessoal. Nesse caso, o sócio ele pega o patrimônio pessoal e joga na empresa. Por quê? Casos mais comuns, ações de alimento e ações de divórcio, para esvaziar o patrimônio pessoal e ferir aí direitos alimentares dos filhos ou do cônjuge. Então, nesse caso, nós temos aí a positivação recente com a Lei de Liberdade Econômica. E, por fim, e encerrando, a desconsideração da personalidade jurídica, ela se faz no contexto de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha sido feito o pedido de desconsideração na própria petição inicial formulada pelo credor. Mas, caso contrário, ela tem que ser feita por meio de um incidente. Então, tem que citar o sócio se manifesta, e aí corre aí um contraditório, ainda que exíguo, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica feita da maneira correta. Ficamos por aqui. Foi um prazer falar com vocês desse tema tão excitante em direito societário, uma vez que ele é reiteradamente cobrado nas provas bimestrais, provas de OAB e provas de concurso público. Aproveite para nos seguir nas redes sociais. No Instagram, meu nome é Breno Dores. No Facebook, meu nome é Breno Dores. E para não deixar de lado também no YouTube, procure por Breno Dores ou pelo canal do Tabelião. É um prazer tê-los conosco. Até mais. Tchau.